Bom dia, alunos do 9º ano, Colégio SEI. O primeiro vídeo que vocês têm para ler, observar, assistir e já pesquisar, né, treinando, é sobre o artigo. Foi o primeiro vídeo. Coloquei o artigo, definido, indefinido, o que eles representam em algumas frases, tá? Se é de familiaridade, se é de substituição, se aponta uma coisa definida ou indefinida em relação ao sujeito da frase. O segundo assunto, além de artigo, né, que é aquele tópico simples, o artigo, é pronome. Pronome nós temos 6 tipos, então eu vou colocar por partes, né, de forma devagar, bem resumida, para ficar fácil de entender. Primeira coisa, o que eu coloquei aqui é a introdução, né? São 2 tipos de pronomes, né, de forma geral, que pode substituir ou acompanhar o substantivo, que é um nome na frase a que se refere, tá bom? É um nome dado a alguma coisa, certo? Substantivo é um nome dado a qualquer coisa, que existe ou não. Então, as primeiras funções do pronome é essa, é a palavra, tá? Que substitui ou acompanha o substantivo da frase, ok? Ele pode substituir ou acompanhar o substantivo, tá bom? Da frase ou oração. Então eu coloquei assim, letra A, pronome substantivo. Quanto é que ele é substantivo? Né? Fiquem bem atentos a isso, pode até rever o vídeo quando vocês quiserem, porque há uma questão na avaliação, né, em que você vai identificar se é pronome substantivo ou se é pronome adjetivo ali. Quando é que ele é pronome substantivo? A dica, ó, pronome substantivo é aquele que substitui ou representa um substantivo. Ele está no lugar de um nome, no singular ou no plural, ok? Na frase. Ele está substituindo esse nome, tá bom? Ou representa ele, né? Substitui ou representa. Então eu coloquei aqui 2 frases. É justo que todos sejam pagos. Então é o seguinte, é justo que todos. Isso aqui é um pronome, certo? Tá? Um pronome do qual está substituindo um grupo de pessoas, né? Em vez de dizer eles e elas, ou Marias e João e Pedros, eu coloco é justo que todos. Esse pronome todos representa uma coletividade. Poderia ser, se não fosse o pronome substantivo, eu teria os alunos, por exemplo. É justo que os alunos sejam pagos, ou os trabalhadores sejam pagos. Mas eu coloquei, em vez de colocar um sujeito, identificando, eu coloco um pronome substituindo esse nome. Não há nenhuma referência, né? Todos o quê? Não está dizendo quem é. Então é um pronome que está substituindo um substantivo, um nome qualquer, que seja no plural, ok? A segunda frase, enquanto você trabalha, ele viaja. Aqui também é um pronome substituindo alguém, uma pessoa. Eu não estou dizendo o nome de alguém, eu estou colocando o pronome no lugar dele. Eu podia dizer Maria ou João, mas eu coloquei um pronome que substitui tanto um homem como uma mulher, ok? A mesma forma que esse ele está substituindo um nome. O pronome, ele tem essa função de substituir um nome, em vez de colocar esse nome repetidamente. Em redação, por exemplo, o pronome é útil para você não repetir os nomes. Se eu digo, Maria foi ao supermercado, aí eu continuo escrevendo, Maria pagou a conta no caixa, Maria foi embora. Em vez de repetir esse nome Maria, que é um substantivo, eu tenho um pronome que pode substituir o nome Maria. Quando acontece isso, esse pronome é substantivo. Ficou melhor entendido? Então, na redação, Maria foi à praia, ela se divertiu, ela foi para casa, tá bom? Quando eu coloco esse pronome, ele está substituindo um nome na frase. Bem entendido? Quando é que ele é pronome adjetivo? Ele não está substituindo mais, não é um pronome no lugar do nome. O adjetivo, ele acompanha, tá bom? Ele acompanha o substantivo na própria frase. Então é fácil de identificar, de não trocar os dois. Vivi alguns anos naquele lugar. Olha só, isso aqui é um pronome, tá? Um pronome definido, que a gente vai entender depois. Alguns o quê, ó? Alguns anos. Ele não está substituindo o substantivo, ele está acompanhando. Ó. A palavra anos é um nome dado ao tempo, né? Sequencial. Anos, então ele acompanha o nome. Alguns o quê? Alguns anos. Se está acompanhando, tá certo? O pronome é adjetivo. Mesma coisa aqui, o meu ganho é maior que as minhas perdas. O meu, que aqui é um pronome possessivo, que eu vou explicar depois quando é que ele é possessivo, para a gente identificar, né?
O meu ganho, o meu o quê? Ganho. Ele está acompanhando o substantivo ganho. Tá vendo aí, ó? Se eu tivesse só assim, o meu é maior que o seu, esse meu seria pronome substantivo, porque está substituindo alguma coisa que eu não falei na frase. Mas nesse caso eu estou dizendo que é o meu. O meu ganho acompanhou o nome, pronome adjetivo. Mesma coisa aqui. As minhas perdas acompanhou, pronome possessivo acompanhando o nome perdas. Tá? Está se referindo à palavra perdas. As minhas o quê? Perdas. Acompanhou o nome, pronome adjetivo. Tá certo? Pronome que acompanha adjetivo. Se ele está no lugar de um nome, pronome substantivo. Aí, quais são os 6 tipos de pronomes, tá? Ali é de forma geral que ele se apresenta. Mas, delimitando cada um, a gente vai começar com os pessoais, que eu coloquei aqui. Né? Aos poucos a gente vai ver de um por um, para poder fechar os conteúdos. Temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, que você utiliza quando fala, quando escreve. Sempre eles estão ou substituindo, ou acompanhando, ou identificando o nome na frase. Começando com pronomes pessoais. Os mais simples. Representam uma das 3 pessoas do discurso. Ó, que é o eu, ela, eu, tu, ela, no singular ou no plural. Quando é no singular, tá vendo aqui? Pronomes pessoais. Da primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu, ok? Ou você, né? Que está se referindo a uma segunda pessoa que eu falo. A terceira, ele ou ela, né, que está distante de mim e de quem eu estou falando. Então, a primeira pessoa do singular são esses. Identificando numa frase é fácil, né? Se tiver o eu, tu, ele ou ela, está no singular, pronome pessoal. Se tiver no plural, primeira pessoa é nós, segunda vós, que raramente aparece, mas é usado na escrita. Terceira pessoa, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais. No caso reto, nós temos o caso oblíquo, que a gente vai treinar depois em questão. Que é o mi, ti, si, nos, us, que aparece após o verbo. Esses aqui eu só uso antes do verbo, tá? Eu gostaria de viajar. Se eu usar o mi, representando o eu, dê-me o caderno. Essa é a forma correta. Esse mi é o pronome oblíquo de eu, ok? O eu é antes do verbo, e se eu colocar após o verbo, se torna mi, tá bom? A gente vai ver isso com calma depois. Estou colocando de maneira sucinta, como uma abertura do assunto, tá bom? Os pronomes pessoais, ó, eles sempre figuram no lugar de um substantivo. Pode prestar atenção ali naquele exemplo lá atrás de pronome substantivo. Quer dizer, eles são pronomes substantivos, eles substituem um nome. Todos os pronomes pessoais substituem um nome na frase. Então, eles são pronomes substantivos, tá bom? Há também, para encerrar essa primeira parte, tá, de pronomes, sendo os pessoais, há também os pronomes pessoais de tratamento. Tem uma questão na avaliação também, tá? Em relação a isso aqui. Pronome você, tratamento íntimo, familiar. Eu só uso o pronome você, tá? Que está substituindo um nome, sendo um pronome substantivo. Eu só uso você quando é tratamento íntimo, familiar. Agora, em relação a posições, hierarquia, respeito, ó, Vossa Alteza, príncipes e duques, ou princesas também, tá? É Vossa Alteza. Vossa Eminência, cardeais, tá? Os que representam o Papa no Vaticano, padre, tá bom? Bispos, arcebispos, ok? Vossa Eminência são cardeais. Vossa Excelência, altas autoridades do governo. Desde um vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, presidente, eles são Vossa Excelência. E há também os casos de Forças Armadas. Marinha, Aeronáutica e Exército, eles são Vossa Excelência também. Por incrível que pareça, tá bom? Vossa Excelência se utiliza para as Forças Armadas ou para autoridades do governo, em qualquer posição política, ok? Vossa Majestade, reis e imperadores, ou rainhas, né, imperatrizes, dependendo do se imperador no Japão, né, rei e rainha na Inglaterra, ok? Vossa Majestade, Vossa Meritíssima, juízes de direito, tá? Meritíssimo, né, essa expressão se refere a juiz. Só ele tem esse pronome de tratamento aqui. Assim como Vossa Santidade, só o Papa é visto como Vossa Santidade. Senhor e senhora, tratamento respeitoso em geral, principalmente ao pai e à mãe da gente, ok? Questão de respeito, ou uma pessoa mais velha. Pronto, essa é a primeira parte de pronomes, tá? Fechei com pronome substantivo e adjetivo, mostrando a diferença, tá na avaliação. Quem são os pronomes pessoais, onde eles aparecem na frase, e pronome pessoal de tratamento. A gente vai ver no próximo vídeo a sequência dos outros pronomes. Até breve.